O mundo do século XXI, construído pela espécie mais bem-sucedida na história do planeta Terra, a raça humana. Nós somos incríveis, e não apenas pelo que fizemos, mas pelo que somos. Após 4 bilhões de anos de evolução, nosso corpo emergiu como um conjunto único. Veja do que você é feito. 100 trilhões de células, 640 músculos, 200 ossos. Um coração que realiza 2 bilhões e meio de batimentos ao longo da vida. Um esqueleto que se regenera 5 vezes. E um cérebro capaz de realizar bilhões de conexões diferentes. A maneira como estas peças se encaixaram é a nossa incrível história. A história de todos nós. Conheça o Senhor humano. Exatamente igual a você e a mais de 6 bilhões de pessoas. Parte da família humana. Nós somos todos feitos com o mesmo impressionante conjunto de componentes, montados como um kit de peças pelo processo da evolução. O que significa que não somos os primeiros a experimentá-las. Na verdade, cada parte do nosso corpo foi herdada de inúmeros antepassados estranhos e maravilhosos. Nós apenas as recombinamos de formas novas e imaginativas. A planta básica do nosso corpo, os ossos, ou na verdade o próprio conceito dos ossos, surgiu há meio bilhão de anos em um verme primitivo, passando pelo peixe, pelo réptil e pelo primata, entre outros, antes de chegar até nós. Temos um sistema de energia que nos permite ir a quase qualquer lugar do planeta. Há 200 milhões de anos, nossos primeiros ancestrais peludos começaram a ter o sangue quente. Nossa mão é a ferramenta multipropósito mais adaptável do mundo, guiada com precisão por um incrível sistema visual. O fato de funcionarem tão bem se deve aos 30 milhões de anos que passamos como primatas nas árvores, agarrando galhos e saltando pelo ar. Nosso enorme e sofisticado cérebro é a única parte que podemos chamar de exclusivamente humana. Mas quando todas as peças são reunidas, elas produzem o animal mais versátil e adaptável da natureza. O mestre do planeta. Você. Incrivelmente, o registro de tudo o que já fomos permanece dentro de nós, pronto para ser reproduzido. A senhora humana está grávida. Seu óvulo fertilizado é apenas uma única célula primitiva flutuando em um líquido, exatamente como a vida começou no mar, há 4 bilhões de anos. No momento em que a primeira célula se divide, o embrião começa a mesma jornada que nos trouxe até aqui, passando por cada um dos marcos e chegando ao mesmo destino, um ser humano completo. 4 bilhões de anos de evolução em apenas 9 meses. O primeiro marco surge após 2 semanas. O conjunto de células dobra-se sobre si mesmo, formando uma linha ao longo do centro, que um dia se tornará a medula espinhal. Sem ela, a arquitetura do animal humano não seria possível. Nós somos vertebrados. O que significa que temos uma medula espinhal e uma coluna vertebral que sustenta os outros ossos numa estrutura altamente complexa. Mas a primeira peça vital do quebra-cabeça humano quase não existiu, pois veio desta pequena criatura. Um dos heróis mais improváveis da evolução. Conheça o nosso mais antigo ancestral, o picaia. Ele nadava nos mares aquecidos do período cambriano, meio bilhão de anos atrás.
E se não tivesse sobrevivido, nós não estaríamos aqui. Hoje, uma das poucas amostras fósseis já descobertas encontra-se aqui, no Museu Field de Chicago. Os fósseis de picaia são tão raros que ele pode ter sido uma espécie ameaçada. Se ele tivesse a capacidade de pensar, a ideia de que seus descendentes um dia dominariam o planeta o teria surpreendido. Richard Kissel é paleontólogo e, como todos nós, deve muito ao picaia. Podemos notar que este picaia é uma criatura parecida com um verme, mas há uma característica que o torna muito importante. Ao longo de suas costas, podemos ver esta haste sólida, porém flexível, chamada de notocorda. E ela é muito importante, pois seria a partir dela que a espinha de todos os vertebrados, incluindo a nossa, se desenvolveria. Caso ele sobrevivesse. O mundo cambriano era um lugar muito hostil. Nenhuma outra criatura possuía esqueleto interno. Todas haviam desenvolvido conchas externas para se proteger destes monstros. Predadores de 2 metros com mandíbulas enormes e garras poderosas. Era esta vizinhança que o picaia frequentava. Apenas 5 centímetros de carne mole, sem dentes, garras ou concha protetora. Apenas uma linha estreita nas costas que um dia mudaria o mundo. Se você pudesse voltar a essa época e visse o ecossistema oceânico com todos esses animais com predadores enormes e o pequeno picaia, e tivesse que apostar em quem sobreviveria, o último animal em que você apostaria seria o picaia. 500 milhões de anos depois, o picaia vive dentro de todos nós. Pois sua simples notocorda se transformou no nosso esqueleto. E a melhor coisa dos esqueletos é que eles podem ser pequenos ou muito, muito grandes. Olá pessoal, cheguem mais perto para que possam me ouvir, eu espero que consigam. Meu nome é Richard, sou paleontólogo aqui do Museu Field. Alguém sabe que dinossauro é esse? O nome desse dinossauro? Tiranossauro Rex. Certo, este é um Tiranossauro Rex. Esta é Sue, a maior Tiranossauro Rex já encontrada. Os alunos são crianças de tamanho normal, mas ambos são vertebrados. Ambos descendentes do picaia. É muito raro encontrarmos esqueletos completos como este, enterrados no chão. O mesmo sistema básico de espinha, ossos e músculos é encontrado em todos os vertebrados e é tão eficiente que não mudou nos últimos 400 milhões de anos. A evolução seguiu o legado do picaia, a simples medula espinhal, e adicionou uma enorme variedade de adaptações. Todas elas incrivelmente bem-sucedidas. Nós somos apenas o modelo mais recente da linha de montagem de vertebrados. O modelo mais versátil já produzido. Este é o Circo Big Apple, em Nova York. Uma vitrine para as artes acrobáticas tradicionais e um excelente exemplo das maravilhas do esqueleto humano. Noite após noite, eles saltam, voam, giram e se contorcem pela simples alegria de serem humanos. É uma celebração para todos nós. E toda noite, milhares de pessoas comuns vêm assistir à magia, criada por corpos basicamente iguais aos delas próprias. O circo apresenta o corpo humano, mostrando o nosso potencial. E para fazer isso, chegamos ao nosso limite. As pessoas na plateia podem reconhecer que aqueles não são super-heróis. Não, são pessoas iguais a mim. Ah, meu Deus, olha o que eu posso fazer.